Olá, caríssimos e caríssimas. Nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa virtude coloque em risco a nossa vida. É sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nessa lição. Eu sou o professor Daniel Ramos e quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Esta é a lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Nós estamos na lição bíblica Adultos, o apóstolo Paulo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Textuário dessa lição: é assim que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Texto belíssimo de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. A verdade prática dessa lição, o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. O texto base de hoje da nossa lição é Atos capítulo 21, do 7 ao 15. 9 versículos apenas. E o autor vai trabalhar aqui pelo menos 3 tópicos da nossa lição. É uma lição bem resumida, né? As últimas agora está sendo bem resumida. E ele vai trabalhar, primeiro, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. O que é que significa isso, né? Nas primeiras lições desse estudo, vimos que, por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo deveria de padecer pelo seu nome. Atos capítulo 9, verso 15. Esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja vista o seu desejo de ir para Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregaria na mão dos gentios. Atos 21, 11. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era a vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Mas em nada tenho em minha própria vida por preciosa, contando que se cumpra com alegria a minha carreira. Atos 20, 24. A profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Ele sabia que o seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Exatamente. Quando você vai para a obra de Deus, você não vai achando que é tudo colorido, que vai ser só sucesso, que glória a Deus, aleluia. Você tem que ter consciência que a obra é árdua, que o caminho é difícil. A consciência também tem que estar presente que Jesus vai estar conosco, vai estar com você. O Senhor vai te sustentar, assim como Ele te enviou. Paulo tinha convicção do que o Senhor tinha com ele, por isso seguiu mesmo com as advertências do profeta Ágabo. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tito. Aqui ele está numa perspectiva bem histórica, né? Vamos ver o que ele vai falar a respeito desses ensinamentos. Paulo pegou uma embarcação que ia de Mileto para Tito, Atos 21, 6 ao 7, e sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito e partir. Atos 20, 17, 38, 21, do 1 ao 6. Nada mais o prendia, nem mesmo os filhos na fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que ele aconselharam a não ir para Jerusalém, pois ele enfrentaria muitas ameaças. Eu não sei se vocês estão ouvindo um bebê chorando ao fundo. Eu moro em apartamento e aí você imagina como é que funciona. Tem um bebezinho chorando, tadinho. Aí os irmãos me perdoem. Criança é criança, né? Não incomoda a gente em nada, não. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo Paulo. Eu acho muito interessante isso aqui, ó. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo e com o apóstolo Paulo. Aqui já começa a ensinar para nós, né? Não é ora por mim, é ora comigo. Dobra o joelho e ora, que eu vou orar com você. Isso é muito interessante. A gente está terceirizando algo que é nosso, busca. Não é o outro que tem que buscar para mim, é o outro que tem que me ajudar a minha busca. Mas eu vou buscar.
Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. Esse episódio mostra o quanto devemos cuidar uns dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Sim, devemos cobrir nossos irmãos e irmãs em oração, né? Eles oraram, Deus confirmou e a gente está orando com eles e por eles, a fim de que o Senhor possa dar vitória. Uma aluna virou para mim e falou assim: irmão Daniel, e se eu não orar, o Senhor não vai dar vitória? De jeito nenhum, o Senhor é fiel, o Senhor garante. Mas a oração provoca a comunhão. Deus quer ouvir a nossa voz. E é lindo isso, né? Ele que sabe todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse, nos estimula a falar com ele. Passando por Cesareia, nessa cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos em Cesareia. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém, que se tornara um evangelista inflamado pelo evangelho, inflamado pelo Espírito no evangelho. Quem é o nome dele? Filipe. Ele recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros na sua própria casa. Segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Atos 21, 8 e 9. Nesta permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. A coisa mais linda que existe, irmãos, na vida de um obreiro, de um homem, de uma mulher que Deus chama, é a convicção, é a certeza daquele chamado. É muito lindo isso. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a pessoa tem convicção daquilo que Deus tem com ela. Isso é muito bonito. Independente de todas as ofertas, de todas as propostas, de todas as situações, ele prossegue firme no seu propósito. Essa é a característica perfeita que a gente vê em Jesus Cristo, né? Que diante de todo o seu desafio, permaneceu firme até o fim. E aí Paulo vai falar lá no final, né? Combati o bom combate, no caso de Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Traduzindo, eu sou crente mesmo. Segundo tópico da nossa belíssima lição, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito em seu coração. Isto deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim no seu ministério e, consequentemente, enfrentaria qualquer ameaça. Convicção, irmãos. Nada substitui convicção, nada. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseia em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não impedisse a ir a Jerusalém. Atos 21, 13. Finalmente aqueles irmãos entenderam que nada o deteriam e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Atos 21, 14. Precisamos aprender a ter toda a serenidade do Espírito em todas as decisões que nós tomamos. Faça-se a vontade do Senhor. Não tem como você destruir uma pessoa que tem convicção daquilo que Deus a propõe. É a oração que Maria faz, né? Cumpra em mim segundo a sua palavra. E agora os irmãos falam de Paulo: faça-se segundo a vontade do Senhor. O faça-se é fiat, né? Vamos ver como é que fica a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém, ele tinha uma convicção, ninguém ia tirar ele de cabeça, e pá, eu vou, porque o Espírito está nesse negócio, Deus está nesse negócio. Ezequiel também tem essa perspectiva lá no capítulo 3, né? Eu fui amargurado, a escolha que ele faz de não ir para Jerusalém, mas ir para Quebar, ele faz diante de certas amarguras, porque ele tem que renunciar à sua vida litúrgica, sacerdotal no templo, para ser profeta em terras estrangeiras. Quebar fica na região da Babilônia. E aí o que diz a palavra? Eu fui amargurado, mas eu fui porque a mão do Senhor estava sobre mim. Ou seja, ele tinha convicção do direcionamento do Espírito do Senhor na vida dele. Mas antes disso tudo, o texto vai mostrar. Então o Espírito se levantou por detrás de mim e começou a falar comigo. Peraí, o que o Espírito está falando lá atrás? Está falando lá atrás, Ezequiel, porque você está na frente. E quem está passando à frente do Espírito, o Espírito está ficando para trás, porque o Espírito nunca pode andar atrás, ele anda na frente. Ele é diretor, ele é direção, ele é o guia, ele é aquele que nos leva.
Não a gente leva ele. Isso é muito tremendo. Mas por que o Espírito está lá atrás e Ezequiel está na frente? Porque enquanto o Espírito queria que Ezequiel fosse profeta, Ezequiel queria ser sacerdote. Enquanto o Espírito queria Ezequiel em Quebá, Ezequiel estava pensando em Jerusalém. Enquanto o Espírito queria enquanto o Espírito queria Ezequiel entre os servos lá exilados, os irmãos exilados, o Espírito queria... Eu acho que eu embolei tudo, né? Mas só para recuperar. Enquanto o Espírito queria Ezequiel lá entre os exilados, Ezequiel queria ficar no templo em Jerusalém. É isso. Devaguei aqui mais um pouquinho, mas é isso mesmo que aconteceu. Então é muito interessante nós prestarmos atenção a respeito dessa perspectiva. O que o Espírito está fazendo lá atrás? O que está acontecendo comigo que eu estou passando à frente do Senhor? E acredite, irmãos, ir sem o Senhor é tão péssimo quanto desobedecer. Talvez até pior. Não é desobedecer a Deus é ruim. Passar na frente do Senhor também é desobediência. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalhou pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do império para a tradicional festa do Pentecostes. É engraçado que a igreja começa no Pentecostes e Paulo chega na igreja na época de Pentecostes. No dia seguinte à chegada de Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Ali, todos ouviam do apóstolo o que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Glorificava a Deus por suas maravilhas que ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja de Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que havia recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, seus costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era antítese disso tudo, graças a Deus. Inclusive, Pedro defendia isso, né? Pedro defendia quando estava no meio do judeu. Para se achegar a Jesus, tem que se achegar primeiro a Moisés. Para ser cristão, primeiro tem que ser judeu. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Judaísmo é a antiga aliança, enquanto cristianismo é a nova aliança. É o novo cálice. Então, dentro dessa perspectiva, graças a Deus pela vida de Paulo, né? Imagina, nós temos que no 8º dia circuncidar. Não ia ficar bom não, viu, irmãos? Deus me livre. Vamos para o tópico 3º, acusações e a prisão de Paulo no templo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes, que ensinavam que os judeus entre os gentios deveriam se apartar da lei de Moisés. Eles não deveriam circuncidar os filhos, nem andar segundo a lei de Moisés. Os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. É sempre assim, né, gente? Quando a gente discorda de uma pessoa, aí a pessoa tende a tentar nos diminuir, a tentar nos humilhar, a tentar nos tirar de cena, nos declarar incapazes. Ele não consegue continuar debatendo no âmbito das ideias. Como ele não tem argumento para refutar aquilo que nós estamos dizendo, ele parte para o pressuposto de nos descapacitar. Isso é muito interessante. Não sei se a palavra existe, né? Descapacitar. Mas enfim, é isso aí. Então é interessante. Os judeus oponentes a Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciões da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram voto de Nazireu, pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora ou quer os de dentro. Então, pano de saco, pelo amor de Deus. Ai, irmão Daniel, e orar no monte? Olha, irmão, você ora em qualquer lugar. Não tem problema não, você ora em qualquer lugar. Agora, propósito que eu creio na igreja são só 2. É o propósito de jejum, que aí tem várias formas de fazer jejum, e o propósito chamado voto. Só esse. Tem outro não. Esse negócio de pano de saco, andar descalço. Ai, pra mim andar descalço é tentar Deus. Do jeito que essas ruas estão sujas, você fica andando descalço pra cima e pra baixo, você tá tentando o Senhor. Ah, pronto, falei. Desculpa, mas falei.
A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes ao ver Paulo no templo começou a alvoroçar todo o povo, lançando mão ao apóstolo, acusando-o de inimigo de Moisés e profanador do templo. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e o arrastaram para fora do templo, fechando as suas portas. Meu Deus, quando a pessoa não concorda com a outra, a primeira coisa que o não concordante faz é tentar mandar para fora da casa do Senhor. E ainda fecha as portas. A igreja nunca fecha as portas, ainda que ela está lidando com contrariedades. Ela trabalha a contrariedade sem perder o contrariante. Pegou? Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo e os arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. E essa gente começou a pedir o linchamento, ou seja, o apedrejamento de Paulo. E essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Esse investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cerceada por causa da sua fé em Cristo. Isso é muito triste, né? A gente acha que só naquele momento que a igreja foi presa, martirizada por Cristo, né? Na verdade, a igreja de todos os tempos, inclusive hoje, ainda padece tais flagelos. Que o Senhor possa ter misericórdia e honrar os seus servos. Aí sim, a gente ora pedindo honra, né? Porque o resto é besteira, é vaidade. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era um sicário egípcio procurado nas regiões do império. Este egípcio levantara uma sedição contra o imperador tempo atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o evangelho. Qualquer cristão pós-moderno numa época dessa diria que está sendo injustiçado, que Deus não é fiel, que estaria abandonando a igreja, que iria embora da igreja. Já esse aqui, mesmo ensanguentado, ele não vai perder a oportunidade de ministrar para as pessoas que estão ali. Leon, meu cachorro está aqui atrás, irmãos. É só começar a gravar vídeos que ele senta aqui atrás e começa. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus. Ele vai explicar aqui agora. Proclamar o evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provocados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por meio de nós ao inferno. Desculpa, eu vou ler de novo, que eu me confundi aqui. Percebemos que sua vontade é para que o evangelho seja anunciado por nós, por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia ou em qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Com certeza. Não estou entendendo porque o senhor me trouxe aqui. Tá. Você está fingindo que não está. Mas que está entendendo, tá. Tem uma obra aí. Conclusão. Irmãos, eu não vou nem comentar nada dessa lição, porque uma lição rica dessa, extremamente clara, objetiva. A minha sugestão enquanto professor é que você peça cada aluno para ler um ponto desse, né? Ou seja, cada tópico tem 3 pontos. Então, se cada aluno lê e você dá a voz a outro para fazer um comentário ali numa sala, né, circular, onde todo mundo se vê, é extremamente produtivo, porque cada um vai trazer a sua contribuição a partir da leitura que ele está fazendo. Assim como você que está assistindo esse vídeo pode colocar aqui embaixo o que você está percebendo desse contexto. Concluímos dizendo que a atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição ao sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a vossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. E é com essas palavras
que eu encerro o vídeo de hoje e te aguardo no próximo vídeo, na próxima aula, que é a lição 13 de encerramento. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua classe de escola dominical, Deus abençoe tudo que você colocar a mão para a glória de Deus Pai e a sua vitória. Amém.